vocês viram ontem que eu toquei sobre diversos assuntos. Eu expliquei rapidamente como é que funciona a estrutura do Poder Judiciário, né? Eu disse que o Poder Judiciário ele se divide em justiça especial e justiça comum. Aí você vê se o seu caso se encaixa na justiça especial, que é a justiça eleitoral, justiça do trabalho e a justiça militar, que é a justiça mais antiga do Brasil. Se não se encaixa nesses casos, então você vai para a justiça comum. Então, a justiça comum ela tem competência residual. E na justiça comum você tem a justiça federal e a justiça estadual. Se não se encaixa na justiça federal, é caso de justiça comum. Então a justiça comum tem também competência residual, né? E aí vai, ou seja, na justiça estadual nós temos a primeira instância, que é vara, e a segunda instância, que são os tribunais de justiça. E na Justiça Federal nós temos o Juiz Federal e na segunda instância o Tribunal Regional Federal. Tá? E aí, se você ainda quiser recorrer, se for contra a lei, vocês vão para os STJs. Se for algo que vocês julgam que está indo contra a Constituição, vocês vão para o STF, né? Aí por isso eu falei ontem para vocês que é ridículo. Tem pessoas que gostam, por exemplo, eu gosto da ministra, eu esqueci o nome dela, da ministra Carmen Lúcia. Eu gosto da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia é quem não permite, porque a OAB pediu, ela não permite verificar o celular. Ela não permite, é a terceira vez já que ela não permite a Polícia Federal fazer a perícia do celular de Adélio Bispo, que tentou matar o presidente Bolsonaro. Eu gosto muito do juiz ministro Barroso. O ministro Barroso é legalzinho. O ministro Barroso, ele estava dentro do STF julgando o caso do aborto, dizendo não pode ser feito aborto há 3 meses e coisa e tal, sendo que o aborto ele está no Código Penal e lá está escrito é proibido, a não ser nos seguintes casos. Por isso, tanto o presidente Bolsonaro como o general Mourão falaram, eu sou contra, a não ser nesses casos, porque é o que está previsto em lei. Eles falaram exatamente o que está na lei. Então, o STF não pode, é proibido ao STF tratar sobre esse assunto, porque está no Código Penal. Então não tem o que tratar, é impositivo, é proibido, tá? Só que o STF, ele não está a favor do povo. O Senado que poderia julgar o STF é o mesmo Senado lixo que escolheu um analfabeto de pai e mãe, chamado Dias Toffoli, como ministro do STF. Então o Senado também não vale merda, tá? Eu estou explicando, assim, no caso, a escadinha até onde vai. Tá, então vamos lá. BNDES. E o pior que... eu via isso na TV. Mas eu sou um profissional da guerra, então posso falar um pouquinho sobre guerra. Então, quando vocês chegam em casa, existem ondas cerebrais, alfa, beta, gama, delta, não sei o quê, que são ondas cerebrais que nós trabalhamos em diversos cursos específicos de combate no Exército. Vamos dizer assim, eu sou um oficial de carreira do Exército Brasileiro formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Antes de tudo, meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no YouTube em Durval Ferreira e aqui no Facebook. Eu estou no meu perfil auxiliar até daqui a uns 10 dias, porque eu fui bloqueado, porque todo mundo fala, eu quero matar o presidente, quero fazer seja lá o que for, né?
e não é bloqueado, e eu fiz uma piadinha, uma brincadeirazinha boba no perfil de uma outra pessoa, amiga minha, e eu fui bloqueado por 30 dias por causa disso. Tá, uma piadinha de duplo sentido, não foi nem nada direto, tá? Mas eu sofro patrulha ideológica o tempo todo. Qualquer coisa, antes de acontecer um grande evento, vocês sabem que quando eu sou bloqueado, porque vai acontecer uma grande merda, sempre assim. Quem não percebeu isso ainda é bobo, tá? Mas vamos lá, o BNDES, ele fez muito mais investimentos no exterior do que aqui no Brasil, tá? As privatizações, eu não vou ficar falando sobre isso aqui, senão vai ficar um negócio muito complicado, mas deixa eu falar sobre algo que vocês conseguem entender. Quando vocês chegam em casa, vocês chegam do trabalho, cansados, quando vocês ligam a televisão ou vocês ligam as mídias sociais, porque as mídias sociais não são livres, tá? E isso vem sendo trabalhado desde a Ucrânia, quando o povo ucraniano se libertou da Rússia. Então, eles descobriram que as mídias sociais também têm que ser controladas, porque senão o povo se liberta, né? Então você chega em casa naquela onda cerebral onde você é receptivo a todo e qualquer informação, né? E eles começam a jogar informações na cabeça de vocês, e não tem jeito, tanto na internet, hoje em dia, tanto na internet como na televisão, estão bombardeando vocês com desinformação. Aí eu vi isso, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, uma privatização que teve, né? Uma empresa estrangeira veio e comprou algo aqui do Brasil. Eu, infelizmente, não me recordo, mas quem recorda, coloque aí, por favor. E como que essa empresa estrangeira comprou o que é nosso? Pegando empréstimo do BNDES. Ou seja, uma empresa estrangeira comprou o que é nosso com o nosso dinheiro. Aí disse, peguei um empréstimo do BNDES, estou comprando esse negócio, estou pagando aqui para vocês. Gente, o dinheiro não entrou. E tem tantas coisas para falar. Por exemplo, o Brasil, o maior fabricante de ricos que nunca fizeram porra nenhuma. Vou dar um exemplo aqui. Eike Batista. Eike Batista, ele chegou no BNDES e pediu empréstimo. Gente, se vocês chegarem em qualquer banco para pedir um empréstimo, eles vão pedir sua calça, cueca, seu tênis, seu cordão, seu terreno, seu cachorro, pato, galinha, vizinho, sogra, a casa, os filhos, o carro, para penhorar tudo isso para lhe dar um empréstimo. Ele chegou com um pedaço de papel. Tem um pedaço de papel aqui o papel. Isso é um projeto de uma futura empresa. Porra, no papel até que era bom mesmo o negócio, a ideia do cacete, mas era um pedaço de papel. E o BNDES deu esse dinheiro, porque o Lula mandou, tá? Um outro exemplo de... sim, e aí ele começou a financiar campanhas com esse dinheiro. Empresários no Brasil que não financiar campanha, o governo vai incisivamente em cima deles e destrói a sua empresa. Por exemplo, nenhuma empresa consegue sobreviver aqui no Brasil se ela não deixar de pagar os impostos. Eu não tenho como pagar esses impostos, não tenho. Senão a empresa não funciona, bicho. Senão não há lucro, não há como pagar, não sei o quê. Mas alguns empresários que são mais empresários do que os outros empresários, sabendo que no final do ano haverá uma renúncia fiscal, eu vou ajudar a tua campanha, eu vou lhe dar um cachezinho por fora, eu devo 100 milhões ao fisco e você me dá isso aí como perdão de dívida e coisa e tal, e eu lhe dou aí uns 8 milhões, 10 milhões para você brincar de sacanagem e tudo mais. É o que acontece no Brasil. Então a quantidade de regulamentos, regulações, normas e tudo mais, elas são feitas para destruir o empresário.
E com isso só sobrevive o empresário que é amigo do amigo. Porque se não for amigo do amigo, ele vai para o barro. Então tudo aqui funciona assim. Nas mídias sociais, vocês ficam vendo aí movimento nas ruas, vem pra rua, MBL, aí vem a Zambelê, Choice Maionese, Xanaína, o Doriana, que agora é governador e quer entrar como presidente da República, né? Tudo amiguinho do povo. Até poucos dias atrás eram contra Bolsonaro. Não, sou totalmente contra Bolsonaro. Como viu que o cara iria ganhar por causa de apoio muito forte das Forças Armadas, que começou a interferir até o limite da lei, por exemplo, ora, se não fosse um tweet do general Vilas Boas dizendo que não é saudável soltar o molusco do aquário, não é saudável, o molusco estava fora e com essas urnas, as urnas mais seguras do mundo são as urnas brasileiras, porque o hacker, ele já invadiu o Brasil todo, exceto as urnas brasileiras, são invioláveis, né? Se o Lula tivesse solto, nem que ninguém votasse nele, nem ele mesmo, ele seria eleito. Então, se vocês não entendem o que acontece no Brasil, é mais ou menos assim que a parada funciona, tá? Então, esses grupos que só eles conseguem chamar as pessoas para as ruas, porque só eles possuem os algoritmos liberados nas mídias sociais para fazer grandes convocações, né? Só eles possuem. Eles não usam isso para pressionar políticos, porque os políticos roubam, assassinam, sequestram e não acontece porra nenhuma, porque o STF protege eles, a justiça protege eles e por aí vai. Quando vão milhões de brasileiros para as ruas, eles fazem disso capital político, porque eles não querem resolver o problema, eles querem mostrar disso, ó, o meu grupo mobilizou 2 milhões de brasileiros, então meu grupo vale 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões. E vamos eleger políticos para solucionar o problema, porque o povo otário vai votar. Aí votaram em Kim Catacoquinho, Choice Maionese, Xanaína e outros tantos que entraram na onda Bolsonaro e hoje são contra as armas, são contra o povo. Eles estão cagando e andando, eles são artistas. Eles são artistas. É assim que funciona. É assim que funciona, tá? Então, é muito importante, é extremamente importante, por mais que no seu município seja perigoso, porque tem municípios do norte e do nordeste, por exemplo, tem municípios do Pará que são rotas de passagem de drogas, tá? E todo mundo sabe que aqueles prefeitos daqueles municípios, eles só mudam de município. Esses candidatos aqui, depois a próxima vez faz assim, depois muda para o outro, é mãe, filha, filho, pai, filho, fica sempre mudando e coisa e tal, os vereadores são sempre os mesmos. Então nessas próximas eleições para vereador e prefeito, entrem todos vocês. No meu município é perigoso, então faça a campanha de casa, utilize o celular só e tenta. Eu sugiro a vocês que coloquem militares das Forças Armadas. Não porque nós somos melhores, não, nós não vamos ser melhores do que os professores, por exemplo, aqui que me seguem, nós não vamos ser melhores do que os médicos, engenheiros, dos técnicos, nós não vamos ser. Isso aí eu creio que não, mas nós temos algumas qualidades, alguns conhecimentos que vocês não têm. Uma, por exemplo, nós somos administradores públicos natos, que é isso que a gente faz a vida toda. 2, nós estamos sob 2 justiças, os civis não estão. Por exemplo, aquele sargento que foi preso lá na Espanha, ele vai ser preso lá. Se ele fosse civil, quando terminasse a sentença, a pena dele lá, quando ele chegasse no Brasil não aconteceria nada. Para o militar, não. Ele é preso lá e depois ele é preso aqui. Ele responde aqui. 2 vezes.
todos nós, militares, nós nos comunicamos por redes, seja Zap Zap, o Telegram, diversas coisas. A gente se encontra diversas vezes por ano. Tá? Então nós nos comunicamos, nós temos uma rede, uma sub-rede que a gente se conversa em tudo quanto é canto e por aí vai. Então sugiro isso. Eu possivelmente eu não me candidato, porque eu fui convidado por diversas pessoas que querem se candidatar a prefeito, outros casos e tudo mais, me convidaram para eu auxiliar. Possivelmente eu faça isso, eu não sei. Mas é muito importante que vocês se liguem que o principal do Brasil, a locomotiva que puxa o Brasil é o estado de São Paulo. O município de São Paulo tem um PIB maior do que diversos países aqui da América do Sul. Tá? O município de São Paulo. O estado de São Paulo tem um PIB maior do que praticamente todos os países da América Latina. Só o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo tem quase 50% do PIB do país. Então eles vão tentar dominar tanto o estado de São Paulo, como o estado do Rio de Janeiro, e estados ícones como Rio Grande do Sul, Pernambuco. O norte já está dominado. O norte, eu servi, eu comandei, no caso, a unidade de Manaus, conheço o norte todo e trabalhei, tal, fui diretor, tá, numa construtora em Belém também. O norte é dominado pelos partidos políticos. E foi assim que o PT e o pessoal eles se criaram, eles pegaram. As pessoas focam muito na presidência, tá? Mas quem rouba são os municípios. Tá? O maior ralo de dinheiro são os municípios. Então todo mundo participe. Todo mundo lute pelo voto em cédula. Tá? Que é muito importante. O voto em cédula. O voto... O voto está eletrônico, que imprime o voto. Eu não acredito nisso. Tá? Por quê? Porque o que o presidente sugere é que a pessoa não tenha contato físico com aquele papelzinho que vai ser impresso. Você vota... A urna imprime o seu voto, você lê o seu voto numa lente. Eu votei no Bolsonaro, apareceu Lula. Tá? E depois de 10 segundos, eu acho, aquele voto cai numa urna. Ora, se o voto estiver errado, você vai ter que declarar o seu voto. De só, eu votei em Bolsonaro e apareceu Lula. Seu voto já deixou de ser sigiloso. E por mais que seja, você vota eletronicamente, você tem contato com aquele papel. Se aquele papel estiver errado, você vai ter que declarar seu voto. Então eu sou contra. As urnas eletrônicas brasileiras não foram aceitas na Alemanha por causa disso. Porque o Supremo Tribunal lá disse o seguinte: as urnas brasileiras não são aceitas porque elas não são democráticas. Por que elas não são democráticas? Porque quando você vota numa maquininha e ela transmite o voto, você não sabe se seu voto foi ou não. Você vai precisar de um especialista, e nem todo mundo é especialista em tecnologia da informação. Então, se para você saber se seu voto foi ou não, você precisa de um especialista, você vai ter que confiar naquela pessoa. E se aquela pessoa mentir, você está lascado. Então, isso não é democracia. Por isso que nos países de primeiro mundo, Israel, Estados Unidos, o Reino Unido está saindo da comunidade europeia que o povo inglês estava sofrendo por causa do voto em cédula. Que, por mais que toda a propaganda dissesse Reino Unido não saia da comunidade europeia, não sei o que, coisa e tal, o povo disse, não, nós não queremos mais essa merda. Porque os imigrantes estão destruindo o nosso país. E o povo saiu. E o voto foi em papel. Papel qualquer um sabe contar. Você pode até não saber ler, mas você sabe contar e sabe ver números. Então, isso é democracia. Tá? Não vejo democracia nisso. Ou voto impresso, ou muito menos a urna. Tá? Então nós não sabemos há muito tempo quem manda nessa porra. Tá? Então é por aí. Então esses detalhes é muito importante.
Eu não consigo formar uma liderança, porque para formar liderança você precisa de muito recurso. Alguns anos atrás, vocês viram, eu viajei o Brasil todo, porque tinha um volume bom de doações e tudo mais. E eu tenho certeza que tem pessoas que acompanham a minha conta, que todo mundo sabe que ninguém é trouxa, tudo é público, né? Então tudo que eu recebia eu tinha que dar saída. Então viajava o Brasil todo, dava palestras e tudo mais, coisa e tal. De um tempo para cá não entra muito pouco de doações, mas eu agradeço aos poucos que dou, porque dá para fazer uma manutenção mínima necessária do trabalho. Mas você precisa de recursos. E o trabalho das mídias sociais que não informam, que desinformam, eles são banhados a recursos, são banhados em dinheiro. Então, por isso, eles conseguem ter uma grande visibilidade. Tem muitas pessoas que perguntam, mas por que o Exército não pode fazer nada? O Exército, sabendo disso tudo, não pode fazer nada. Porque o Exército é uma instituição, ela não se personifica, ela não tem vontade própria. Se o Exército fosse tomar providência por si só, isso é golpe. Isso é golpe, porra. Vocês não devem lembrar, não devem saber, mas eu contei ontem. O caso de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele falava que você ajuda um sistema maligno da forma mais eficaz a obedecer às suas ordens e seus decretos. Então ele conclamou o povo, mas ele recebeu bastante recursos para isso, para o povo fazer a desobediência civil. Tá? E o povo parou a Índia e se libertou do Reino Unido. A dúvida que todo mundo tem é por que o Exército não pode fazer? Porque o Exército não pode, é uma instituição. Tá? O Exército não tem vontade própria. A mesma dúvida teve na Tailândia, que é um país de 66 milhões de habitantes, 66, 68 milhões de habitantes, onde o povo ia para as ruas todos os dias para reclamar contra os três poderes, vamos derrubar os três poderes. Né? E chegava lá na rua, apanhava da polícia, que era uma polícia combinada com o sistema, concursos fajutos, assim como aconteceu aqui no Brasil, supostamente aconteceram aqui no Brasil, polícia contra o povo, apanhando, e o repórter e o helicóptero da Globo deles lá de cima mostrando, o povo está pedindo isso, o povo está pedindo aquilo. Não estava pedindo nada disso nem daquilo, assim como aconteceu aqui no Brasil, que o helicóptero da Globo dizia, o povo está pedindo a reforma política. Aquelas manifestações do 2015, o povo está pedindo a lei anticorrupção, até a Dilma confirmou, não, o povo não estava pedindo isso. Eu fui nas duas manifestações no Rio de Janeiro e São Paulo, aliás, São Paulo e no Rio de Janeiro, ninguém estava pedindo isso, todo mundo queria derrubar os três poderes. E aí a mídia e o governo personificaram no MBL a vontade popular, no Kim Katakoquinho. O Kim Katakoquinho fez aquela marcha triunfal até para Brasília, entregou para Eduardo Cunha todos os anseios populares, e ali ele sequestrou a vontade popular e acabou a manifestação. Na Tailândia, o povo fez isso, foi para as ruas e não dava certo, aí o povo foi para o rei, porque lá é uma monarquia parlamentarista. O rei deles morreu ano passado agora. Rei, por que o Exército não faz nada? Por que o Exército não faz nada? Aí o rei falou, não, o Exército não pode fazer nada, porque o Exército é uma instituição, ele não tem vontade própria. Tá? Quem está sendo prejudicado são vocês, o povo. Então, rei, por que você não manda o Exército fazer alguma coisa? Não, eu sou um dos poderes, eu também não posso fazer isso. Isso seria um golpe. Se eu fizesse isso, ou se o Exército fizer isso, é golpe. Então, quem é que pode? Vocês, vocês, o povo, pode parar o país e fazer com que as Forças Armadas tomem o poder. Isso eu até defendi até pouco tempo atrás, mas agora, com o poder executivo sendo nosso, tá? Sendo nosso, eu acho, de bom ouvido, apenas uma ideia, eu não sou o dono aqui no caso da verdade, que na próxima grande manifestação que for marcada por algum grupo desse, as pessoas vão para a frente do quartel e mostrar a pressão de só nós não queremos nem o poder legislativo e nem o STF, ou cai o STF, sei lá. E isso é uma forma de pressão muito grande, porque nas ruas o que está se mostrando, não sei se vocês percebem isso, é que esses grandes grupos estão manipulando e catando assim, no caso, um grande valor, na verdade, é um capital político, né, que eles estão coletando. E eles futuramente vão eleger
essas outras pessoas e tudo mais. E a Jovem Pan é o grande disseminador dessas ideias, a Rádio Jovem Pan. Assim, para quem não acredita nisso, é só vocês acompanharem até no caso Felipe Moura Brasil. Um dia ele chegou enfurecido, atacou o Jair Bolsonaro e no outro dia foi promovido, né? Então todo mundo é cobra, todo mundo é artista, e eu digo sempre, para não errarem, confiem e apoiem as Forças Armadas, o povo, que somos nós, e a pátria, que é o nosso solo pátrio, nosso solo de tradições, cultura, a terra onde nós vivemos. Tá? E quem atacar qualquer um desses três, por mais bem intencionado que seja, vocês desconfiem. Você pode atacar, eu posso ficar puto e coisa e tal, mas um grande líder de mídia social, que fala, o general fulano deveria ter feito, não deveria ter feito porra nenhuma. Tá? Não deveria ter feito porra nenhuma. Esses grandes líderes de mídias sociais atacando Forças Armadas ou o povo, ou a nossa pátria, dizendo, o povo que não vale merda, esses grandes líderes não podem fazer isso. Tá? Você pode ficar puto, qualquer um de nós podemos ficar puto. Mas uma pessoa que se propõe a estar aqui na frente para falar com todos vocês, com milhares de pessoas, não pode fazer isso. Porque nós temos que proteger o que é nosso. Tá? E isso vem da teoria geral do Estado. Então, por isso que é importante que vocês saibam tudo isso, apoiem, acreditem, que isso nos torna muito mais fortes. Tá? Se nada aconteceu, é porque não é a hora ainda. Tá? Mas as coisas estão acontecendo, por incrível que pareça, muito, muito, muito bem. Muito bem. As coisas que estão acontecendo, sendo desenvolvidas pelo governo, o governo está fazendo com que o próprio Senado Federal perca valor, com que o próprio STF perca valor, com que a própria Câmara perca valor perante o povo. Porque o governo não está negociando nada. Até agora não está negociando nada. Tá? Não está negociando nada. E está deixando cada vez mais a mídia mais puta de raiva. A mídia já perdeu alguns bilhões de reais. E futuramente não vai ter mais também. Então eles são grandes inimigos do Brasil. E acreditem, tem muita liderança das mídias sociais, vocês acham, esse é patriota, esse é não sei o que, coisa e tal. Eu nunca falei que seria fácil, mas eu sempre disse que vai dar certo. Tá? Eu deixo sempre uma conta, um link aí no caso de contribuição para aqueles que apoiam, acreditam, tá, e dão valor, para que possa ajudar e participar dessa luta nossa. Hoje à noite vai ter no History, no canal de TV a cabo, um filme falando sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre os nossos heróis que participaram da guerra. É muito importante que todos vocês assistam e valorizem. Eu acho que é agora, 8h30, 9 horas mais ou menos. Então eu vou encerrar aqui para que vocês possam assistir um pouco de nossa cultura, um pouco de nossa arte. Muito obrigado a todos. Volto quando der e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.